Tudo bem com você? Meu nome é Rosana Helva e sou professora de matemática. Hoje, o nosso assunto, nós vamos falar sobre funções, tá certo? Então, aqui eu dividi em 3 partes. A primeira parte falando sobre definições de funções e tipos de funções. Primeiro, vamos definir o que é uma função. Traduzindo, eu progrido seu trabalho, eu recebo meu salário, eu ganho dinheiro, com isso eu vou crescendo na vida. O que significa isso? Que o meu crescimento pessoal depende do meu trabalho, do quanto eu trabalhar. Então isso é uma função, eu vivo em função do meu trabalho para o meu crescimento individual. Aqui a função é a mesma coisa, tá certo? Então como vamos definir função? Primeiro tem que acontecer 2 coisinhas para que seja uma função. Primeiro, a primeira regrinha está ali em vermelho lá. Qualquer, esse A de cabeça para baixo significa qualquer. Qualquer X pertencente a A, existe Y em B. Para cada X de A, existe um único Y em B. Essa é a segunda regrinha. Então, repetindo, tem que acontecer as 2 coisas ao mesmo tempo. Qualquer X de A, existe Y de B. E a segunda regrinha fala, para cada X de A, existe um único Y em B. Entendeu? Não? Então tá bom. Temos aqui um diagrama, lá o conjunto A, tem os elementos 1, 2 e 3, o conjunto B que tem 4, 5 e 6. A primeira regrinha fala, para qualquer elemento de A, 1, 2, 3, existe Y em B. Pum, pum, pum. Segunda regrinha, para cada X de A, 1, 2, 3, existe um único Y em B. Entendeu agora? Ainda não? É aquele símbolo ali, ó, aquele A de cabeça para baixo, qualquer X do A, existe Y em B. Segundo, para cada X de A, existe um único Y em B. Ainda não? É lógico que é complicadinho quando a gente vê algo assim, né? Os símbolos matemáticos. Vamos supor o seguinte. Vamos dizer que o primeiro diagrama é o diagrama das meninas e o segundo dos meninos. Vamos ver então como é que acontece? Traduzindo aquela historinha. A primeira regrinha diz, toda menina tem que ter namorado. Mas, lá vem a segunda, somente um namorado, nada de 2. Então vamos ver? Toda menina tem namorado? Sim. 1 namora com 4, 2 namora com 5, 3 namora com 5. Só tem um namorado? Elas só tem um. Tudo bem, elas não sabem que é o mesmo namorado aqui, o 2 e o 3. Mas só tem um namorado. Portanto, isso aqui representa uma função. Traduzindo, toda menina tem que ter namorado, mas apenas um namorado. Combinado? Agora você já consegue julgar a função? Vamos treinar? Olha lá, vamos seguir em linha aqui, ok? A primeira, será que é uma função? Toda menina tem namorado e apenas um? Sim, elas não sabem que é o mesmo, mas todas as meninas têm namorado e apenas um. Será que a segunda aqui na linha, em sequência, é função? Ah, você já respondeu, lógico que é função, toda menina tem namorado e apenas um namorado. A terceira, será que é função? Já respondeu também, né? Tá ficando espertinho, espertinha você, hein? Olha lá, sim, é função, todas as meninas namoram e apenas um. Elas não sabem que é o mesmo. Próxima, terceira, aqui embaixo, aqui na segunda linha, a quarta. É função? Toda menina tem namorado? Hã? Não, né? Por quê? Ah, tá. Tem essa menininha aqui, taradinha, namorando 2. Eu já falei que não pode, só pode ter um namorado. E essa aqui, a segunda bolinha aqui, tá namorando 2 aqui. Ela parte com 2 setinhas. A quinta e última, será que é função? Ah, tadinha, não. Ficou uma solteirona aqui sem namorar, né? Abandonada no amor, tá certo? Portanto, eu acho que agora você já tá craque para dizer se é função ou não, ok? Muito bem. É lógico que depois que eu sei que é uma função, eu posso dar nome a elas. Tem algumas que são apenas funções, tem outras que recebem nome. Tipo, sobrejetora. Quando que é sobrejetora? Bom, qual é a regrinha? O que a minha regrinha fala?
Todo B pertencente ao B é o conjunto imagem, que eu chamo de imagem. O A é o meu domínio, é quem manda as setinhas, é o domínio. Quem recebe as setinhas é a imagem. Todo B pertencente a B sempre é a imagem de algum elemento de A. Então, o que acontece? Todo e qualquer elemento de B tem que ter a sua ligação, tem que ter a sua namoradinha. Então, traduzindo, para ser sobrejetora, não sobra em B, ok? Resumindo, não pode sobrar ninguém em B aqui sem receber setinha. Segunda, funções injetoras. Quando que eu tenho uma função injetora? Para todo elemento do B da imagem, só existe um único A pertencente a A. Então, na verdade, só existe uma namoradinha para um namoradinho. Vejam, essa função não é sobrejetora porque está sobrando o B aqui. Mas ela é injetora por quê? Porque quem recebe, recebe apenas uma setinha. Quem recebe, recebe apenas uma única setinha. Então, um único de B para um único de A. Um único de B para um único de A. Mas pode sobrar, ok? Eu vou só voltar para você ver a sobrejetora. Veja se essa aqui sobrejetora é injetora. Não, porque o B1 está recebendo do A1 e do A2. Então, ela não é injetora, mas ela é sobrejetora porque não sobrou ninguém. Agora, olha a injetora aqui. Ela é injetora? É, que quem recebe, recebe apenas uma setinha. Mas não é sobrejetora porque sobrou B3 sem imagem. Pronto, bijetora. Cara, para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Vamos ver. Será que essa função é sobrejetora? É. Não sobrou ninguém em B sem receber setinha. E ela é injetora? É, porque quem recebe, recebe apenas uma setinha. Portanto, quando ocorre os dois de injetor e sobrejetor ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma função bijetora. Então, na verdade, é 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Entendido? Vamos treinar? Olha lá. Vamos ver lá o número 1. O que você acha do número 1 aqui? Será que é uma função sobrejetora? Ah? Não vi. Repete. Ah, tá. Não, isso mesmo. Não é sobrejetora, porque sobrou 30 e 40 sem receber setinha. Vamos ver agora se ela é uma função injetora. Quem recebe, recebe apenas uma setinha? Não, porque o 50 está recebendo duas setinhas. Ora, não é sobrejetora e não é injetora, eu tenho apenas uma função. Só não tem nome, tá certo? Segundo, é aqui embaixo. Será que ela é uma função sobrejetora? Pensando e respondendo. Respondeu correto. É sobrejetora sim, porque o que aconteceu? Não sobrou ninguém sem receber setinha. Ela é injetora? Lá no número 2, ela é injetora? Não, porque o 9 está recebendo duas setinhas. Vamos olhar agora para o número 3. Será que ele é uma função sobrejetora? Isso, eu ouvi você responder. Não é, porque o 50 está sobrando aqui sem setinha. Mas é uma função injetora? Isso é sim, porque quem recebe, recebe apenas uma setinha. Portanto, é injetora. Agora eu te pergunto, a número 4. Sobrejetora? Sim ou não? Ok. Injetora? Sim ou não? Ah, muito bem. Ela é sobrejetora porque não sobrou ninguém sem setinha. Ela é injetora porque quem recebe, recebe apenas uma. Ora, se é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, qual é o nome dela? Calma, precisa correr. Isso mesmo, bijetora. É o nome dessa daqui, ok? Vamos então agora, já falei sobre os tipos de funções dessa aula e as definições de funções. Vamos fazer agora umas análises de gráficos em nossos exercícios, que são do Enem. Olha este aqui. Ele mostra o gráfico que a valorização do dólar em relação ao real. Entre o final de 2001, veja que no final de 2001 valia 2,40 e o início de 2005 voltando também a 2,40. Não é a nossa situação agora, né? Mas foi um exercício do Enem naquela época. Por exemplo, em janeiro de 2002, pode ver aqui, ó, ele também está valendo cerca de 2,40. Durante esse período, a época em que o real esteve mais desvalorizado em relação ao dólar. Não é agora, né? A época real é agora, né? Mas, vamos ver, neste período, entre, ó, você pode ver que aqui é finalzinho de 2001
até o início de 2005, meio de 2005. Vamos ver o que vai acontecer? As alternativas é final de 2001, de 2002, 3, 4, 5. Eu tenho que analisar o final. Quer dizer, o maior valor do dólar com relação ao menor, onde ele teve a maior desvalorização. Vejam bem, não é para você analisar o maior valor aqui que está sendo no final de 2002 e o menor sendo aqui no final de 2001. Não, eu tenho que olhar em final de 2001, final de 2002, 2003, 2004. É assim que eu tenho que olhar. Então, eu vou olhar nesse finalzinho. Você pode ver que finalzinho aqui de 2001, eu estou circulando aqui, você está vendo? Finalzinho de 2001, a variação foi pequena. Finalzinho de 2002, dá uma olhada aqui nesse finalzinho, na desvalorização. Finalzinho de 2004 também está pequena. Finalzinho de 2003, finalzinho de 2004 está pequena. É lógico que é o finalzinho de 2002. Vejam que eu tenho o maior valor do dólar lá, atingindo os R$4. E tem o menor valor do dólar, quase chegando a 3,20. Então, onde eu tenho aqui, ó, o dólar, ele atingiu a sua maior desvalorização em relação, quer dizer, o real, a maior desvalorização entre o dólar, foi no finalzinho de 2002. Portanto, letra B, ok? Não era para analisar o gráfico do começo ao fim, era para analisar de acordo com as alternativas nos finais dos anos. Finais dos anos acontecem antes desses janeiros que nós temos aqui, ok? Muito bem. Vamos para o exercício número 2. Olha só esse gráfico aqui. Aqui ele fala de especificação da produção brasileira de café em toneladas, a área plantada em hectares, o rendimento médio em quilogramas por hectare, no período de 2001 a 2008. Eu quero que você veja bem, eu vou subir um pouquinho aqui para poder sair, para não aparecer no gráfico. Tá aqui o café no Brasil. Vejam que os retângulos cinzas aqui significa a produção por toneladas. Aqui, essa retinha com bolinha é a área plantada. E aqui o triângulozinho é o rendimento médio do quilograma por hectare, tá certo? Se você olhar em 2001, nós temos aqui o quilograma por hectare aqui, ó, que é o rendimento médio, abaixo de 1 milhão. Nós temos a produção em toneladas quase chegando a 2 milhões. E nós temos a área plantada, que era próximo de 2,5 milhões. Tá certo? Então tem que analisar os três. Cuidado. Tome cuidado com isso. Preste muita atenção. Então, ele pede para você analisar os dados mostrados no gráfico, que revela que item A, a produção em 2003 foi superior, a produção brasileira foi crescente todo o período, a área plantada decresceu, os aumentos. Então, na verdade, o que vai acontecer? Eu vou ter que olhar para o gráfico e analisar item por item. Não dá para simplesmente, essa aqui. Eu tenho que olhar item por item. Vamos então dar uma olhada no item A, que fala a produção do nosso... a produção em 2003 foi superior a 2,1 milhões toneladas. Lembra o que eu te falei sobre produção? Produção é aquele retângulozinho ali, ó lá. Produção em toneladas. A produção em toneladas está em 2 milhões aqui. E lá fala que foi superior a 2,1 milhões. Obviamente não é essa a alternativa. Essa é uma alternativa falsa. Vamos ver na alternativa B. A produção brasileira foi crescente ao longo de todo o período observado. Pô, produção crescente, olha aqui, ó. Nossa Senhora, teria que estar sempre crescendo esses meus retângulos. Portanto, ela é falsa. Porque pode ver que aqui, ó, aqui cresceu, mas 2002 cresceu, mas de 2002 para 2003 já decresceu. E assim ela vai indo, cresce, decresce, cresce, decresce. Então, não é totalmente crescente. Letra C. A área plantada decresceu a cada ano no período de 2001. A área plantada é a da bolinha, não esquece. Ele fala que ela decresceu a cada ano. Decresceu a cada ano. Será que é verdadeira? Não. Se você olhar aqui no período de 2002 para 2003, ela cresceu. Então já tornou essa alternativa falsa. Vamos então para a letra E. A área plantada, que é a da bolinha, em 2007 foi maior que 2001. Será que é verdade? Olha lá,
Em 2001, na área plantada, nós temos lá a bolinha, não é a bolinha, a área plantada, quase 2,5 milhões. E em 2007, eu tenho já abaixo de 2,5 milhões. É mais próximo dos 2 milhões ali. Então, ela não é maior, 2007 maior que 2002. E olha só o que acontece. Se você olhasse o retângulo aqui, você diz, é verdade. Mas cuidado, o retângulo é a produção, não é a área plantada, tá certo? Portanto, sobrou para a gente verdadeira a alternativa D, que fala os aumentos da produção correspondem aos aumentos no rendimento médio do plantio. Rendimento médio do plantio, olha aqui, se você olhar em 2001, você tem aqui, olha lá, a área, nós temos aumento da produção, aumentou realmente de 2001 para 2002, aumentou a produção, e olha a área plantada, também aumentou. Se você olhar em 2003, aumentou para 2004 a área plantada, a produção, perdão, e a área plantada também cresceu. Toda vez que cresce, também cresce a nossa produção. Pode ver isso, olha lá, crescendo só nos crescimentos. Não serve. Professor, por que você não analisou de 2002 para 2003? Não. Ele fala do aumento da produção. De 2002 para 2003 teve uma queda, então eu não vou analisar isso. Eu vou analisar simplesmente quando cresce. Cresceu, cresceu, cresceu. Também aconteceu com a nossa área plantada, também cresce. Então, aumentou a produção, aumentou a área plantada. Resposta, então, letra D. Tá bom? Vamos agora mais esse aqui. Esse aqui é bem característico do Enem. Ele adora colocar alguma coisa em função de alguma coisa. Então, ele põe aqui, ó, um satélite de comunicações, T é tempo, é os nossos minutos, após ter atingido sua órbita. Está a R quilômetros de distância. Então, R é uma distância do centro da Terra. Quando R assume seus valores máximos e mínimos, cuidado com essa palavra de máximo e mínimo, tá ok? Máximo e mínimo diz que o satélite atingiu o apogeu e o perigeu. Então, apogeu máximo e perigeu mínimo, tá certo? Suponha que para esse satélite o valor de R em função de T seja dado por esta forma. Aí você olha isso aqui, você fala assim, meu Deus do céu, que é esse negócio aqui, RT, que 5.865, mais 0,15, cosseno de 0,06T. Quer dizer, é um exercício que além de você ter que entender o que é a nossa função, eu tenho o R, que na verdade é o que? É uma distância do centro da Terra, e o T é o meu tempo, tem que traduzir, botar isso na sua cabeça, R é a distância, o T é o tempo, e vai estar em função, você vê que o R está em função de T, sempre o que tem aqui está dizendo, o raio, em função do meu tempo. E aparece cosseno. Bom, aí eu tenho que lembrar também das minhas definições de cosseno. Você lembra? Qual é o maior valor do cosseno, o menor valor do cosseno? Vai pensando, então, enquanto eu termino de ler o exercício, tá certo? Aí um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores R no apogeu e no perigeu. A soma, quer dizer, depois de calcular o apogeu e o perigeu, eu ainda tenho que fazer a soma, que ele vai representar por S. O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor D, e aqui nós temos as alternativas. A, 12.765 km, B, 12.000 km, C, 11.730 km, D, 10.965 km e E, 5.865 km. Beleza? Vamos então às contas. Você não sabe nem por onde começar? Tá. Primeiro, vamos traduzir o que é apogeu e perigeu? Uma aulinha de geografia rápida aqui. O apogeu e o perigeu são dois conceitos da astronomia que indicam a maior distância, que é o apogeu, e a menor distância, o perigeu, de um corpo celeste em relação ao planeta Terra. Lá ele chama de apogeu do centro da Terra, ele mede já desde o centro da Terra. E ele mesmo falou lá no exercício que o apogeu é o máximo e o perigeu é o mínimo, ok? Vamos lá então. Para o apogeu, você sabe que os valores de cosseno valem de -1 a 1. Cara, como é que eu sei que o apogeu é valor de -1? Você não falou que é o valor máximo? Mas veja bem,
Como eu estou fazendo uma divisão, o meu denominador aqui, ó, meu denominador tem que ser um número menor. Se eu divido por um número menor, o resultado dá maior, concorda comigo? Entre 4 dividido por 2 dá 2. Agora, se eu pegar 4 dividido por 3, um número maior embaixo, vai dar menos que 2. Então, é lógico que o apogeu é menos 1. Mas também vou te falar uma coisa, hein? Se você não me interessa, se você botou apogeu ou perigeu, se você fizer para menos 1 e fizer para mais 1, o que eu quero são esses valores, o valor de máximo e de mínimo do cosseno, não interessa quem é o apogeu, mesmo que você erre, sei lá, eu fiz para 1 e ali o outro fiz para menos 1. Eu vou ter que somar no final. O resultado é a soma. Eu acho que o Enem já previa que você ia meio que se embananar quem era o apogeu e o perigeu. Se ele perguntasse agora quem é o apogeu e o perigeu, acho que você ficava meio perdido. Mas tudo bem, eu vou fazer a soma, vou fazer as continhas. Portanto, para esse cosseno, não importa o que tem aqui dentro, 0,06t, não importa o ângulo, não importa o valor do ângulo do cosseno. O maior valor que ele atinge é 1 e o menor é menos 1. Lembra disso? Vai de menos 1 a 1. Coloquei o valor de menos 1. Fazendo as continhas, 0,15 vezes menos 1 dá menos 0,15. Você vê aqui, ó, 1 menos 0,15 vai dar 0,85. E 5.865 dividido por 0,85 acaba dando 6.900. Ai, professora, eu fiz isso no perigeu. Ah, deixa quieto, não tem problema não. O que importa é fazer, achar os 6.900. Vamos para o outro. Botando o valor de 1, que é o máximo. 0,15 vezes 1 vai dar 0,15. 1 mais 0,15, 1,15. Portanto, a divisão acaba dando 5.100. Ah, eu agora na hora ali, eu já ia fazer uma troquinha se eu tivesse feito as continhas erradas, não é? 6.900, o apogeu, o perigeu. Mas ele quer que você some, vamos somar. Somando, então, vai dar 12.500. E 12.500 nós temos lá como alternativa B. Essa é a resposta desse exercício, certo? Então, nós treinamos um exercício fácil de análise de gráficos, nós treinamos um exercício já um pouquinho mais complicado, pensando no cosseno, que eu tinha que lembrar, todos em função de uma coisa, e traduzindo que função sempre eu vou estar dependendo de alguém. Quando eu uso f de x, essa minha função depende do valor de x. Portanto, tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Então, a primeira coisa que tem que mudar é você, para poder conseguir atingir o apogeu, certo? Até em breve nos veremos, ok? Com mais uma aula, vem aí então a parte 2 de função. Te espero, te aguardo até lá. Beijo no coração.